Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e hoje a gente tem bastante coisa para ver sobre tecnologias digitais, sobre textos. Bora dar uma olhadinha no que nós temos para a aula de hoje. Então é a nossa aula 67, com o objeto de conhecimento e efeitos de sentido, exploração da multissemiose, com o detalhamento, gêneros digitais de imprensa, blogs, vlogs, jornais digitais, hipertextos e hipermídias. Então, quando vocês podem observar, bastantes conteúdos que têm a ver com os nossos gêneros digitais. A gente vai ver tudo isso na aula de hoje. Vamos a ela. E já que estamos falando sobre gêneros digitais, é preciso conhecer alguns termos que são utilizados. Nós sabemos que desde ali do final da década de 90, talvez, a internet se popularizou, foi ganhando cada vez mais adeptos, pessoas, acessibilidade, e isso fez com que ela também fosse estudada vários fenômenos que não estavam previstos e acabaram fazendo com que esse meio digital ganhasse mais visibilidade. Hoje em dia a gente tem acesso basicamente com qualquer dispositivo eletrônico à internet, faz com que tudo isso seja muito dinâmico. Lá no início, quando essas coisas começaram a aparecer, ainda não existiam estudos muito apropriados ainda sobre como o público estava aderindo àquelas tecnologias, como aquilo estava se desenvolvendo, quais eram os fenômenos que precisavam ser observados a partir dessa popularização. Um dos termos que nós vamos ver hoje é esse que vai aparecer aí na tela para vocês. São os hipertextos. E isso faz, o hipertexto ele faz com que a lógica digital ela ganhe uma proporção que ainda não havia tanta quando se tratava de suportes físicos como o jornal. A gente vai ver que é possível sim ter hipertextos nesse tipo de documento, mas os digitais eles são o que mais contém essas variações. Então, os hipertextos, como diz ali, são documentos digitais que contêm links. Já pensa nessa ideia de link aí, que é muito apropriada à internet. O link é aquele trecho, aquele destaque em que te leva para outros lugares. Por isso diz aí, contém links que permitem ao leitor navegar entre diferentes partes do texto ou para outras fontes de informação relacionadas. Então, olha só, você tem uma informação que você está buscando num texto digital, em uma página digital, e você tem os links. E esses links vão te permitir que você navegue com outras fontes de informação que estão relacionadas àquela notícia, ou aquele blog, aquilo que você está lendo nessas mídias digitais. Então, os hipertextos são comuns na web e podem ser encontrados em blogs, jornais digitais e outros tipos de conteúdo online, que nós vamos dar aqui alguns como exemplo para a gente entender um pouquinho mais de como funciona. Qual é a lógica, então, dos hipertextos? Olhem aí comigo como funciona um texto normal. Você tem essas páginas nos textos normais que vão embora para baixo, uma leitura que é direcionada sempre nessa direção. Você tem lá desde o seu título até o fim de uma notícia, por exemplo. Já no hipertexto, vejam como essa lógica ela é subvertida. Você tem um documento, pode ser esse primeiro documento aqui, que pode te levar lá para cima para outro documento, e aquele outro documento contém link que te leva para outro, e o tempo todo você tem um fluxo que não é uma leitura reta. Ela não é essa leitura que vai do título ao fim da matéria. Ela pode ser direcionada para outras páginas, para outros documentos que têm tudo a ver com aquilo que você está tentando absorver de conteúdo, de conhecimento. Podem ser notícias, podem ser blogs sobre filmes, música, vários textos que te levam a consultar outros documentos. E não funciona apenas com documentos. Afinal de contas, a internet ela é tão dinâmica que te permite ter acesso a inúmeros conteúdos com diferentes aspectos que podem não ser só textos verbais, podem ser textos não verbais também. E aí nós vamos agora para o conceito de hipermídias.
Olhem aí comigo o conceito de hipermídias, que são os documentos digitais também, afinal de contas estamos falando de mídias digitais. É claro que essa lógica também vai ser aplicada depois ao analógico, né, a documentos físicos, como a gente vai ver, mas são sobretudo de mídias digitais. Então são documentos digitais que combinam diferentes tipos de mídia. Então fiquem com esse conceito de mídia, que são esses inúmeros outros modos de informar. Pode ser o texto, sim. Pode ser também imagem, por isso são hipermídias, são mídias que você consulta através daquilo. Áudio e vídeo em um único ambiente interativo. Vocês já devem ter consultado alguma página da internet, por exemplo, em que quando você abriu a página já começou a tocar alguma música, ou já passou algum trailer de filme, se for uma página que geralmente fala sobre os filmes. Isso tudo é muito dinâmico, isso tudo vai acontecendo dentro da lógica digital ao mesmo tempo, são várias informações, a gente é sobrecarregado de informação quando a gente trabalha com mídias digitais. E as hipermídias, como dizem aí, geralmente oferecem uma experiência mais rica e envolvente do que o texto simples, porque afinal de contas, se você está lendo sobre um filme e automaticamente você já tem aquele trailer daquele filme, você já tem uma informação complementar que te ajuda a chamar atenção, a passar mais tempo naquele site, a se interessar por aquele conteúdo que está sendo transmitido. Então, como exemplo aí, nós temos as apresentações multimídias, né, em que o tempo todo nós temos áudios, vídeos, imagens junto com o texto. Aplicativos educacionais e interativos. Hoje a gente vê muita venda, por exemplo, de materiais interativos para ensino de idioma, por exemplo, em que você tem aí as imagens, em que você tem os vídeos, em que você tem interação, inclusive, com nativos, falantes, isso tudo dentro da lógica digital. Na sequência, nós temos aí falando um pouquinho mais sobre a hipermídia. Quase que imediatamente após os hipertextos terem surgido, já surgiu o conceito de hipermídia. Então, quando surgiu lá a internet, a gente tinha essa lógica do texto. Provavelmente, como ainda não era muito popular, os textos surgem num primeiro momento, os sites são mais simples, os blogs são mais simples, e eles começam a se tornar mais complexos e com mais informação. Na sequência, a gente tem o conceito de hipermídia, que não reúne apenas o texto. Ele também vai reunir a imagem, o som, o vídeo e qualquer informação que venham possuir suas representações no formato digital. Olha esse cenário aí, né, o cenário da transmídia, que traz tudo basicamente na palma da sua mão. Quando você está num computador, quando você está num tablet, quando você está num celular, você pode ter esses inúmeros elementos que aparecem, câmeras. Você tem lá, antes você usava um MP3, um MP4, aparelho de toca-disco, coisa bastante antiga que talvez vocês nem tenham ouvido falar, mas que são facilitados, o armazenamento de informação, os jogos, tudo isso é facilitado por meio desses cenários digitais, o cenário da transmídia, que são esses vários elementos. Já pensou? Você tem um celular que pode tanto servir para você ouvir música, como para ver vídeos, como para jogar alguma coisa, assistir TV, tudo isso num único lugar. Rádio também. Imagina, então, antigamente, quando você tinha que ter cada um desses aparelhos de forma isolada para aproveitar cada uma dessas mídias. Na sequência da hipermídia, a gente tem o conceito de blog, que são um desses ambientes digitais. Então, os blogs são sites ou plataformas onde os autores publicam regularmente conteúdo em formato de postagens. Então, o tempo todo, esses podem ser jornalistas, também podem ser pessoas amadoras, eles utilizam essas plataformas para transmitir alguma coisa em que eles são experts, por exemplo. Alguém que gosta muito de filmes, que é formado em cinema, às vezes nem só formado, mas que é um entusiasta, pode criar um blog, que são essas páginas de internet, que fazem com que ele possa publicar suas impressões em relação a filmes, pode publicar resenhas, pode falar um pouquinho sobre esse tipo de conteúdo. E os blogs geralmente têm abordagem mais pessoal ou especializada em determinado tema, e aí daí surgem várias páginas de ambiente virtual, principalmente, em que a gente tem
essas opiniões, essas notícias e a criação de jornais. Então, na sequência aqui da gente falar de blog, a gente vai trazer para vocês um pouquinho um exemplo de como pode funcionar um blog. É claro que um blog pode se transformar em alguma coisa mais séria, não que os blogs não sejam sérios, claro, mas às vezes eles têm uma linguagem mais solta, ele tenta se comunicar mais com aquele público digital. Aqui nesse caso a gente traz um do Fundo Brasil, que traz algumas matérias, conteúdo interessante para a gente tentar entender o mundo. Esse aqui é sobre os direitos dos povos indígenas, com o título Povos Indígenas atualmente, quebre estereótipos. Aqui você pode ver então esse título. Percebam aqui no canto que nós temos os posts recentes e assim vai funcionar os hipertextos. Você tanto pode estar falando aquilo nesse blog, como você pode se interessar por outros assuntos, pode se interessar mais sobre aquele assunto também, com posts com relação, e aí eu posso clicar em um deles e ir para outro conteúdo. Essa leitura, então, ela não é feita apenas aqui, ó. Ela também é feita nos cantos. Bora dar uma olhadinha no que diz esse blog? Em grande parte das vezes, nos referimos aos povos indígenas genericamente como índios, porque o senso comum produzido pelo imaginário popular e a falta de conhecimento nos leva a resumir diversos povos e diferentes culturas indígenas a uma figuração. Então, o texto ele vem problematizar, nesse primeiro momento, os termos e de como eles são utilizados de forma genérica. No entanto, isso pode gerar um distanciamento da realidade dos povos indígenas atualmente, que hoje lutam por diferentes causas em diferentes cenários. Para te ajudar a eliminar os principais estigmas sobre os povos indígenas, desenvolvemos esse artigo com alguns fatos. Então perceba que é uma linguagem, ao mesmo tempo que ela tenta ser uma linguagem também jornalística, mas ela não é só aproximada ao jornalismo, ela também te chama a pensar sobre aquele tema. É quase como se topicalizasse, fizesse uma lista, que é muito comum hoje nas redes sociais. Quantos povos indígenas há atualmente no Brasil? Segundo o último censo, realizado pelo IBGE em 2010, há 817.963 indígenas, representando 305 diferentes etnias. Foram registradas 274 línguas indígenas, o que representa uma riqueza cultural ainda pouco conhecida. Desses mais de 800 mil indígenas, 502.783 vivem na zona rural, 315.180 habitam as zonas urbanas brasileiras. Este censo revelou que em todos os estados da federação, inclusive do Distrito Federal, há populações indígenas. Então, falando um pouquinho sobre como elas estão distribuídas por todo o Brasil, por mais que a gente tenha o estigma de acreditar que povos indígenas estão principalmente no norte ou ali na parte do centro do Brasil, o que não é verdade. Eles estão espalhados por todo o Brasil, inclusive sul e sudeste também já foi possível identificar essas comunidades. Aqui fala, por exemplo, sobre o Distrito Federal, sobre a capital, onde também é identificado algumas dessas populações. A FUNAI também registra 69 referências de indígenas ainda não contatados. Interessante, né? Falando que tem até tribos que nós não tivemos contato algum, mas sabemos da sua existência. Além de existirem grupos que estão requerendo o reconhecimento de sua condição indígena junto ao órgão federal indigenista. Com relação às 274 línguas faladas, o censo demonstrou que cerca de 17,5% da população indígena não fala a língua portuguesa. São vários fatos interessantes, né? Percebam que tem a ver, obviamente, com pesquisas, trazem dados relevantes, feitos de pesquisas sérias, mas ao mesmo tempo ele não quer falar como se fosse um artigo científico apenas. Não, quer transmitir isso quase como uma curiosidade para que a gente entenda e acabe com alguns estigmas, com alguns preconceitos que nós que nós temos por não conhecer essas culturas de forma aprofundada. Esta população, em sua grande maioria, vem enfrentando uma acelerada e complexa transformação social. Vivem em busca de novas respostas para sua sobrevivência física e cultural e garantir às próximas gerações melhor qualidade de vida.
Olha outra curiosidade que ele vai trazer, percebam que é bem topicalizado, pontuado, como se dissesse, 10 fatos sobre indígenas que vocês não sabiam no Brasil. É quase isso, mas de uma forma um pouco mais formal. Qual é o tipo de vestimenta dos povos indígenas atualmente? Tem aqui o crédito da foto, percebam que o tempo todo a gente tem essas mídias, tanto o texto escrito quanto o texto não verbal, como as imagens, tudo isso funcionando como uma espécie de documentação digital de tudo aquilo que está sendo transmitido. Então é muito comum que se imagine os indígenas usando vestes trabalhadas em penas, folhas e outros elementos naturais. Falando um pouco sobre o estereótipo do indígena, né? Aquilo que a gente pensa que é o indígena, mas que na verdade é equivocado na maioria das vezes. Mais uma vez, o imaginário popular limita a percepção. De modo geral, os povos indígenas atualmente se vestem como os não indígenas de acordo com o clima. O estilo da vestimenta depende de a pessoa indígena habitar área rural ou urbana. Em tempos festivos ou cerimônias, é comum que os povos indígenas, de acordo com a sua cultura, usem trajes e adornos característicos de sua ampla variedade cultural. Depois vai falar sobre onde os povos indígenas residem, assim como nas vestimentas, há uma distorção sobre a forma de moradia dos povos indígenas atualmente no Brasil. É comum pensar que os indígenas vivam em ocas feitas de madeira e cipó, mais uma vez a questão do estereótipo, do preconceito, das pessoas acharem que é assim a vida toda. Mas de acordo com o último censo do IBGE, apenas 12,6% dos domicílios são do tipo oca ou maloca. Isso é bem pouco, né? Considerando que as pessoas acham que todos os indígenas vivem em oca ou maloca, 12,5% representa um pouco mais de 1/10 dessa população. No restante, predominam as casas. No âmbito do censo 2010, 505 terras indígenas foram reconhecidas e correspondiam a 12,5% do território brasileiro, com significativa concentração na Amazônia Legal. E foram consideradas terras indígenas as que estavam em uma de 4 situações, que eram as declaradas, com essas portarias que ele vai falar e aguardando demarcação, homologadas, já demarcadas com limites, regularizadas, que após a homologação foram registradas em cartório. As reservas indígenas são terras doadas por terceiros, adquiridos ou desapropriadas pela União. Agora uma coisa interessante para a gente exemplificar um pouquinho de como vai funcionar esses hipertextos. Na sequência ele diz, mas não se quantifica as terras indígenas por direito, determinadas pela Constituição de 1988. Sobre essa questão, a Constituição diz que... Agora vejam que Constituição está sublinhado, porque ela está aqui em forma de link. Por quê? Se eu quiser consultar diretamente a Constituição, o que eu posso fazer? Eu estou aqui lendo o meu texto, eu quero me aprofundar naquele aspecto da Constituição que ele destacou e eu vou clicar aqui em Constituição. Olha como vai me levar lá para uma página do Legislativo que traz a Constituição da República Federativa do Brasil, texto atual. Vejam que essa leitura ela não foi daquela forma para baixo, como a gente viu na imagem. Aqui eu cliquei no link e esse link me levou a esse outro documento, perfeito? Então vejam que aqui eu posso já consultar a Constituição da República Federativa do Brasil, ver todos aqueles tópicos, procurar o tópico que trata sobre a demarcação das terras indígenas, como foi apontado lá, perfeito? Então a gente encerra com esse texto aqui para dar continuidade no nosso conteúdo. Afinal de contas, como a gente está falando aqui de texto escrito, que também tem imagem, que tem esses links, nós também podemos ter outras formas das mídias digitais, como por exemplo os vlogs, que vocês conhecem, mas vocês não talvez tenham ouvido ainda esse termo. Mas os vlogs são vídeos publicados online. Nós temos os blogs, que são essas páginas digitais, geralmente com o conteúdo escrito, com imagens. Os vlogs já são os vídeos que são publicados, como no YouTube, por exemplo, onde os criadores compartilham seu conteúdo de maneira mais visível e interativa. E, como diz aí, os vlogs podem abranger uma ampla variedade de assuntos, desde viagens até tutoriais de maquiagem. Vocês gostam de algum tópico específico, por exemplo, como tutoriais de maquiagem, você quer saber como fazer uma maquiagem mais interessante, mais dinâmica, você procura algum vlogueiro, né, alguma pessoa que faça vlogs, que faça esses vídeos, embora raramente
quem produz esses vídeos usem o termo vlog, esse é o termo que nós usamos para definir esses vídeos sobre determinados tópicos. E nós temos um exemplo aí de vlogs para vocês tentarem entender um pouquinho mais de como eles funcionam. Acompanhem comigo no vídeo. Olá, meus curumins e minhas cunhantãs, eu sou Rodrigo Ribeiro do canal Cultura Manaó, isso mesmo, nós temos hoje aqui no nosso vlog, olha só o nosso cenário maravilhoso, né? Trazendo para vocês aqui o que nós vamos falar de cultura amazônica, cultura indígena dentro das nossas manifestações culturais, folclóricas e populares. Isso mesmo, observem tudo, inclusive observem este manto sagrado que eu estou trajado aqui para falar com vocês um pouquinho aí dessa nossa cultura indígena, isso mesmo, nosso boi-bumbá caprichoso, né, lá de Parintins, e também tem o garantido, não vamos esquecer, porque um não vive sem o outro, não é isso? Me vestir aqui de caprichoso para falar com vocês um pouquinho dessa cultura indígena presente nos festivais. Mas não é só, gente, em Parintins que acontece não, viu? Nós temos Manacapuru com a disputa das cirandas, né, flor matizada, guerreiros mura e tradicional. Nós temos lá em Tabatinga a disputa das onças preta e pintada. Nós temos Barcelos, né? Com a disputa ali do acaradisco e cardinal, os peixes ornamentais. E nós temos também as tribos lá em São Gabriel da Cachoeira. Olha só quantas manifestações folclóricas e populares nós temos aqui no nosso Amazonas. E muitas têm influência da cultura indígena, sim. Por quê, Rodrigo? Porque, olha só, ouçam as músicas desses festivais. Ouçam, vejam, né, o material que é trabalhado ali, as narrativas, os enredos, né, das lendas. Essas lendas, esses mitos, eles vêm da oralidade indígena, né? O ritmo, a música, ela tem uma batida, a batida do tambor, os instrumentos, né? Muitos instrumentos indígenas estão presentes também nessa cultura, né? Nesses festivais. E aí a cultura indígena, ela vai se fazer presente através do ritmo, através dos instrumentos, através da oralidade, né? Quando eu estou narrando ali o mito da Vitória Régia, o mito de criação, o mito cosmogônico ali, como que surgiu o mundo através, né, da etnia Dessana. Olha só que interessante, nós vamos ter aí a cultura indígena presente sim nesses festivais. E podem observar, em todos esses festivais nós vamos ter essas particularidades, né? Esses elementos indígenas surgindo ali e mostrando pra gente, né, essa rica cultura que nós temos dos nossos irmãos indígenas. Então, a partir de agora, quando você assistir a um festival, seja presencialmente ou virtualmente, você comece a observar essa cultura indígena presente. Certo, pessoal? Essa foi a nossa dica de hoje aqui do nosso vlog. Amanhã nós temos outra performance ali, né? Outro conteúdo para o vlog. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje, certo? Eu vou ficando por aqui e amanhã a gente volta. Tchau, tchau! Olha aí, o que vocês perceberam nesse vídeo, nesse vlog, nessa apresentação? Percebam todos os elementos digitais, tudo aquilo que a gente costuma ver em tutoriais de maquiagem. Só que a gente sabe que tutorial de maquiagem não é a única coisa. Você pode ter canais sobre computadores, você pode ter canais sobre videogames ou canais sobre a cultura amazonense, como a gente viu aí nesse exemplo. Quem nunca ouviu lá, deixa o like, sigam o nosso canal. Tudo isso aí faz parte de uma dinâmica que foi se constituindo à medida que esses gêneros eles foram se popularizando, perfeito? E, como eu falei para vocês, a gente tem lá a ideia de que essas mídias digitais geralmente que comportam esse tipo de documento. Mas aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como, por exemplo, um jornal físico pode tentar imitar esse tipo de mídia, esse tipo de conteúdo. Temos aqui o nosso Semeando Notícias. E como vocês já podem ver um pouquinho aqui no Semeando Notícias, nós temos imagens, nós temos informações que podem ser independentes, afinal de contas, quando você bate o olho, você não vê necessariamente numa ordem específica. Óbvio que você pode ler aqui da esquerda para a direita, mas isso é muito dinâmico. Isso pode ser feito de diferentes formas. Então você tem aí o nosso Semeando Notícias com estudante amazonense vence competição internacional de robótica. Os nossos estudantes amazonenses já têm aqui várias conquistas, já foram para o Japão, já fizeram vários tipos de visitas a outros países. Nessa nossa notícia diz aqui. Temos a imagem da Kathleen Sabrina dos Santos Lima, que era aluna do 5º ano do ensino fundamental, que era da Escola Estadual Itaciara Nogueira Pinho. E a notícia diz, uma ideia criativa e sustentável aliada à tecnologia.
Foi dessa forma que a pequena estudante do 5º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Itaciara Nogueira Pinho, Kathleen Sabrina dos Santos Lima, de 10 anos, conquistou uma das 6 vagas da competição internacional Micro:bit Global Challenge, cuja premiação acontecerá no próximo dia 28 de janeiro no Museu de Londres. Olha só a nossa estudante amazonense indo para Londres. Com o projeto BoiaBit, Kathleen tornou-se a única representante da América Latina e será premiada junto com outras crianças representantes da Europa, América do Norte, Ásia e Pacífico, Oriente Médio e África. Percebam que a nossa leitura ela é feita em uma sequência lógica, mas a minha ideia aqui é que eu não precise necessariamente só ter essa ordem. Percebam que todos os outros dados estão dispostos no meu documento de forma quase independente. Inclusive, lembra que a gente clicou lá na Constituição no outro para ir no link? Aqui eu tenho aqui no meu canto direito o Micro:bit Global Challenge para explicar um pouquinho sobre o que se trata, mas a gente vai chegar lá ainda. Continuando a nossa notícia, o projeto desenvolvido pela estudante foi orientado pelo professor de robótica Thiago Kawasa, que desenvolveu projetos voluntários com crianças através da empresa Arduino Manaus com a Positivo Tecnologia Educacional para a utilização do Micro:bit, um pequeno computador programado. E vejam que novamente nós temos aqui a imagem para transformar esse texto num elemento mais dinâmico, dessa vez com o professor. Temos aí a legenda, que é a Kathleen Sabrina e seu professor orientador no projeto, Thiago Kawasa, exibindo o dispositivo que eles desenvolveram, que é o BoiaBit. Ideia sustentável. O projeto de Kathleen, BoiaBit, é uma boia feita com isopor com a Micro:bit anexada e funciona como um sinalizador para facilitar a identificação do lixo sendo jogado no igarapé. Então é um dispositivo que ajuda a identificar quando o igarapé está com lixo. Olha que interessante. Para estudante, a ideia é sensibilizar as pessoas sobre a preservação do meio ambiente. Aí nós temos a fala da nossa estudante. Eu quis fazer alguma coisa para mudar essa realidade, para que as pessoas parem de jogar lixo nos igarapés. Nunca tinha trabalhado com robótica, mas achei legal a experiência. Estou muito contente por ter vencido e espero que o meu projeto traga mudanças, a nossa estudante afirmou. E aí nós temos a informação que funciona como se fossem os nossos links, tudo aquilo foi dito, por exemplo, no lixo nas águas de Manaus, traz a informação. O Porto de Manaus é um porto fluvial brasileiro localizado no município de Manaus. Mais de 25 toneladas de lixo são retiradas todos os dias das águas em Manaus. Todos os dias, então, as nossas águas estão contaminadas com 25 toneladas de lixo. Vocês sabem quanto lixo é isso? É muito lixo. Por ano, esse número pode chegar a mais de 200 mil toneladas em toda a capital. A gente está falando só de Manaus, imagine no mundo todo. Sendo que grande parte deste dado é proveniente do material descartado nos vários igarapés das cidades. Então, a maioria deles está no igarapé porque as pessoas pegam o seu lixo e acabam descartando nos igarapés, como se isso fosse resolver alguma coisa. Na verdade, só traz mais problemas. E temos aí a explicação do Micro:bit Global Challenge, que é o desafio global da Micro:bit. Para estudantes de 8 a 18 anos, ele busca testar a imaginação dos participantes, combinando a criatividade e tecnologia, a fim de encontrar soluções para os objetivos globais da ONU e lidar com os problemas que enfrentamos hoje. E a gente tem aí o local em que é feito, né, esse encontro, que é o Museu de Londres, que é dedicado à história lá da capital da Inglaterra. Perfeito? Então a gente teve aí vários exemplos dessas mídias, desses hipertextos, dessas hipermídias que fazem com que a leitura hoje, principalmente no ambiente digital, ela seja muito mais dinâmica e traga informações que podem ser retiradas de outros ambientes virtuais que não só naquela leitura que é retilínea. Perfeito? Como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente apresentou. Espero que vocês fiquem bem, que tenham bons estudos e até a próxima.